Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Governança Familiar. Hoje vamos falar sobre estratégias contábeis para uma governança familiar de sucesso. E recebendo, como sempre, pessoas extraordinárias, pessoas para agradecer, que trazer ainda mais informação para você que nos acompanha, para você que interessa sobre esse universo das empresas familiares. E hoje recebendo aqui uma satisfação enorme, meu amigo, meu parceiro profissional, Daniel Horta, lá de Itabirito, Minas Gerais, da Contabilidade Itabirito. Daniel, cara, uma satisfação recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Sinta-se em casa, cara. Prazer é meu, Geraldo, de poder participar com você, desse podcast. É muito importante a gente poder falar um pouco sobre contabilidade, falar um pouco sobre a governança, sobre um planejamento bem elaborado. É uma ótima oportunidade para os ouvintes aí poder esclarecer, inclusive, algumas dúvidas, né? Antes de mais nada, eu já entrei, já estive lá naquele prédio enorme que tem lá em Itabirito. Como é que é a origem, como é que surgiu Contabilidade Itabirito e como é que Daniel está dentro disso? Fala um pouquinho para nós. Pois é, a Contabilidade Itabirito, ela surgiu em 1979, ela já está há mais de 40 anos no mercado, pelo nosso sócio fundador, que foi o Edinho Patrício, mais conhecido lá na cidade. Uhum. E ao longo desses anos a gente vem trabalhando na empresa com muito respeito e muita atenção aos nossos clientes para poder crescer e chegar ao patamar onde que estamos hoje. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa empresa. Eu entrei para lá com 16 anos como um office boy, eu gosto muito de relatar isso. E ao longo da minha carreira eu fui estudei contabilidade, depois eu tive a oportunidade de estudar direito e até alcançar hoje ao quadro societário, onde que eu faço parte lá com mais 5 sócios na Contabilidade Itabirito, que é o Geraldo, o Newton, a Série e a Cristiane. Nós estamos aí no mercado para atender melhor a clientela que nós temos. A contabilidade ela tem filiais espalhadas para Ouro Branco, Jardim Canadá, Cachoeira do Campo e nossa matriz está lá na cidade de Itabirito. Pronto para recebê-los quando precisar. Caramba, vocês já viram o pedigree do meu convidado, né? Daniel, cara, mas vamos entrar no assunto que eu vejo que é um desafio, né? A criação das holdings. Holding que as pessoas falam tanto, eu até sempre trato aqui, mas como uma das ferramentas, da governança, mas aí no mercado fala-se holder para lá, holder para cá. E tal como a gente, nós precisamos de uma certidão de nascimento, né? O dia que eu nasci, me registraram, enfim, etc. E as holders também têm lá, não a certidão de nascimento, mas tem um contrato social, que é a certidão de nascimento da holder. É o documento que marca o início, um documento de extrema importância. Eu gostaria do seu ponto de vista sobre a importância desse documento, as cláusulas desse documento, as cláusulas especiais, como é que você vê, como é que você trata isso? Realmente, o contrato social é o marco, é o início. Você precisa estar fazendo um estudo aí de qual nome você vai dar à empresa, onde que será o endereço dessa empresa para poder ter tudo aprovado e poder fazer a constituição dessa empresa. O contrato social, na maioria das vezes, ele segue cláusulas que são básicas da junta comercial do Estado de Minas Gerais. Mas nesse momento de criação da empresa, é muito importante ter uma assessoria contábil e jurídica para poder elaborar cláusulas que evitem no futuro conflitos e problemas que possam ter naquela empresa, Muitas pessoas, às vezes, não se preocupam, em ter um contrato bem elaborado, mas a assistência profissional, de pessoas com capacidade de elucidar as dúvidas, principalmente porque quando começa uma empresa, é igual um casamento, tende a dar certo. Mas dependendo das cláusulas que tiver nesse contrato, se caso essa empresa, essa sociedade não vier a dar certo, você precisa estar com segurança jurídica para que você possa amanhã, se necessário for, fazer uma dissolução dessa sociedade, mas com garantia de que aquilo que você fez foi bem assessorado, tanto pela contabilidade como pelo corpo jurídico. Olha, e eu quero falar com você. Eu escrevi um artigo sobre cláusulas especiais da holding, tá lá no nosso blog, e eu vou dizer para você, igual o meu convidado bem colocou. Você tem um modelo
né? Gente, mas é um assunto muito específico, né? Cada família é de um jeito, cada patrimônio tem seus diferentes aspectos. Então, assim, quando eu vejo modelo, isso não me agrada, né, Daniel? Daí a importância de você usar de acordo com a realidade da família, o tamanho da família, a questão do patrimônio envolvido, para que você coloque cláusulas que atendam àquela família. Tudo bem, se a cláusula, se o modelo que está na junta te atender, parabéns, que bom. Normalmente não atende. Normalmente não atende. Daí o que você colocou, a importância de você estar bem assessorado, né, por profissionais que entendem, a gente tem bons profissionais no mercado, para que ele diga, de acordo com a realidade de cada família, qual as melhores cláusulas para aquela questão. Porque pode ser que no curso um sócio não queira mais continuar. Como é que vai ser a apuração de haveres? Né? E se tiver um problema, se eu tiver de expulsar um sócio? Né? Eu sei que você está muito atento a isso, já contribuiu inclusive nesse artigo que eu escrevi sobre cláusulas especiais na holding. Daniel, mais um desafio que eu vejo aí fora, no dia a dia, são as questões tributárias. Principalmente a questão do ITBI, as pessoas não gostam de pagar ITBI, as prefeituras gostam de cobrar o ITBI. Como é que você tem visto essa questão aí fora, na prática, no dia a dia? Isso é uma das principais dúvidas, né? Quando os clientes nos procuram lá na contabilidade para poder abrir a empresa, sabendo que está integralizando, na maioria das vezes, o imóvel, usando aquele imóvel que ele tem como capital social da empresa e querendo saber se esse ato dele de integralizar, né, se ele é passível de cobrança de ITBI ou não. Como você sabe, e a gente tem lido muito material sobre isso, a Constituição Federal ela é clara no sentido de conceder essa imunidade na integralização de imóveis para o contribuinte. Porém, na prática, o que nós temos observado? Nós temos observado que as prefeituras, elas são resistentes em conceder essa imunidade. Elas cobram, né, o ITBI, alegando que o valor do imóvel que está sendo integralizado, conforme determina a legislação, que é pelo valor que está no imposto de renda, eles alegam que o valor precisa ser também atualizado. E sobre essa atualização, as prefeituras estão cobrando o ITBI. E aí, resta ao contribuinte verificar se vale a pena ele pagar esse imposto do ITBI ou então se ele quer tomar um remédio, né, para poder combater essa cobrança aí abusiva da prefeitura, que é procurar um profissional jurídico para poder ajuizar um mandado de segurança para que ele possa ter preservado o direito dele constitucional para não pagar o ITBI, né? Então a gente tem enfrentado muito disso, alguns a gente vê falando aí que não paga, que não tem que pagar nada de imposto, mas você tem que ter essa assessoria, porque não é o que as prefeituras andam fazendo e cobrando dos contribuintes o ITBI. Eu acho, Daniel, porque a questão da governança é você deixar as coisas organizadas, mas não existe almoço grátis, né? Ou seja, igual você colocou, às vezes as pessoas divulgam determinadas coisas que não é bem assim. Eu acho que qualquer decisão que você tomar, isso tem repercussões. A questão é, dentro da governança, qual é o melhor caminho? Caminho que vai gerar mais economia. Porque ainda que eu tenha que pagar o ITBI, em alguns casos eu vejo clientes nossos tomando a decisão de até mesmo pagar o ITBI. Por quê? Sendo o ITBI, vamos considerar o caso aqui de Belo Horizonte, onde nós estamos, de 3%, é melhor eu pagar um ITBI de 3% do que lá na frente, por exemplo, eu ter que fazer um processo de inventário e só de TCD eu já começar com 8%, né? Então, mas ninguém gosta de pagar imposto, né, Daniel? Com certeza. Está aí uma das coisas que os contribuintes nos procuram, é exatamente com essa finalidade. Contador, vê se você acha um caminho legal dentro da legislação, onde que eu possa economizar impostos, para eu não ter que gastar dinheiro desnecessariamente, né? Então, eles nos procuram justamente para poder a gente encontrar caminhos
para que a gente possa atender a eles da melhor forma possível. Mas eu acho também, e aí eu quero falar com você, fazer a governança, e a Hold é só uma das ferramentas, não é só uma questão de proteção do patrimônio, mas também uma proteção da família. Porque fazer esse planejamento é deixar as coisas organizadas, seja no aspecto patrimonial, seja no aspecto familiar. E isso, Daniel, acho que o profissional ele tem o dever, né, de deixar isso bem claro para a família, explicar isso, os benefícios, porque às vezes a pessoa está muito focada numa questão de hold e a coisa é muito maior do que isso. Com certeza. Né? Ele tem que preparar e saber que tem que ser feito um trabalho, um estudo, né? Bem elaborado, um estudo que envolve não só apenas as questões de governança, mas um estudo tributário também, né? Onde que ele vai encontrar os caminhos para economizar nos impostos. Porque eu vejo, Daniel, um crescimento, principalmente nas questões que têm sido divulgadas, a questão de cartórios. As famílias estão procurando os cartórios, enfim, meios de fazer esse planejamento sucessório em vida, principalmente em razão dos aspectos tributários, principalmente depois da reforma tributária de dezembro de 23, em que houve, né, o ITCD passou a ser progressivo. Eu acredito que você deve estar vivenciando isso muito lá. Sim, a gente tem visto, né, a preocupação dos nossos clientes, né? Você pensa bem, uma carga tributária no nosso país, que já é elevada, o ITCD, hoje, cobrado em 5%, mas que com a reforma tributária está previsto ir para 8%, a alíquota mínima. E ainda assim, fazer uma tabela progressiva do valor do seu patrimônio. E essa tabela progressiva, o imposto ir subindo gradativamente, podendo alcançar até o patamar de 20%, você pensa bem, um patrimônio que você levou uma vida trabalhando, esforçando, dedicando horas do seu trabalho, né? E a sua família acaba sofrendo as consequências porque você não consegue dar o mesmo tempo que dedica ao trabalho à família. E no final você ter o governo como sócio, uma participação societária do governo de 1/5 do seu patrimônio, que equivale a 20%, é algo assim que não dá nem para imaginar. Então, o aconselhamento que nós, contadores, damos é que faça-se o planejamento, evitando custos excessivos com a carga tributária na sucessão. Isso é muito importante visar isso. Ninguém gosta de pagar imposto, o fato é. Né? Então, entenda, a governança, o planejamento patrimonial e sucessório não vai te livrar de impostos. Né? Eu acho que ninguém, em sã consciência, que minimamente entenda de planejamento patrimonial e sucessório, não vai prometer isso para você. Mas a jornada da governança, ela tem os desafios, é o que você colocou. E aí, aparecendo as situações, igual você colocou da prefeitura, vai decidir, olha, é melhor pagar, mesmo tendo o direito de não pagar, mas dependendo da situação, às vezes o custo do mandado de segurança fica até mais caro. Às vezes é preferível pagar, né? Mas ainda assim ele está economizando. E tem outras questões, Daniel, eu até queria que você explorasse a questão do lucro imobiliário, porque eu estou visto um movimento aí, nós já até conversamos, como é que você tem visto, né? Que as pessoas se preocupam com ITBI, mas não é só isso, né? Tomar também, porque se não fizer nada, estão cobrando aí uma questão, esse lucro imobiliário. Eu queria que você explorasse isso um pouquinho, como é que isso funciona na prática. Uma das preocupações que todos têm, né, e que nós, contadores, também vimos já alertando, é que nessa integralização de imóveis, né, além de, depois, na hora que você chega naquela fase de doação, né, das cotas da empresa, é importante destacar que, além do ITCD, o governo vem aí com decisões recentes que, se o valor for atualizado dos bens, ele sofrerá também o ganho de capital, que é a alíquota de 15% sobre esse valor da atualização. Então, se não bastasse a questão do valor do ITCD, né, agora o governo está cobrando em cima também dessa atualização o ganho de capital, 15% de imposto de renda, que você vai ter que pagar em função do valor ser atualizado. Gente, isso é importante a gente aprofundar mais nisso, porque, veja bem, tem muita gente doando cotas, né? Ele faz a empresa e depois doa as cotas para os filhos.
Tudo certo, beleza. Só que o seguinte, um capital social de uma empresa, né, Daniel, dificilmente ele reflete o valor do patrimônio. Uma empresa em condições normais. Com certeza. Né? E aí, o que acontece nesse caso? É o que você acabou de falar. A Receita vai analisar os livros contábeis lá da empresa e vai ver, olha, reavalia os ativos, vê que o patrimônio é muito maior, que não é só sobre o capital social, e aí, de repente, você que pagou aquele TCD em cima do capital social, acha que está tudo certo e você fez a estratégia errada. Aí vem a surpresa, porque aí a Receita vem cobrando a diferença, né? E ainda com multa e juros, porque você não fez um bom planejamento na hora de fazer essa transferência das cotas. Por isso que é muito importante o acompanhamento profissional. Que eu vejo isso, sabe, Daniel? Eu vejo isso muito. Eles montam a empresa, assessoram lá de forma descuidada, e aí, de repente, o fisco vem buscar a parte dele, né? Porque, veja bem, lá no imposto de renda, no decreto 9580, diz que você pode transferir pelo valor fiscal, o valor que está na declaração, ou pelo valor de mercado. Mas que ótimo, então tem essas duas opções. Ok, mas tudo na vida tem as consequências. Aquela opção que você exercer, você tem que verificar se aquilo é o mais correto para a sua realidade. Com certeza. Com certeza. Se você não fizer essa avaliação aí, né, e fazer esse estudo aí, você pode estar escolhendo o caminho errado. E aí, de repente, meu amigo, algo que você imaginou que fosse proteger a sua família, trazer proteção para o seu patrimônio, acabou virando um baita problema. Um auto de infração. Uma auto-infração. Aí chega lá para o Daniel. Olha aí, você falou que tinha jeito, olha o que aconteceu. Então tome cuidado, né, rapaz? Com certeza. Você que está pensando em fazer, inclusive o momento agora é muito oportuno para quem está querendo fazer esses planejamentos. Diante da possibilidade aí da reforma tributária já iniciar em 2026, nós estamos agora no ano de 2024, eu acho que é um bom momento para aqueles que estavam na dúvida em fazer ou não, tomar essa atitude, tomar essa decisão de promover esse planejamento, fazer esse estudo, né, esse levantamento, para poder ver o custo que ele vai ter, não só com impostos, mas com cartório, com a criação da empresa, para ele colocar isso no papel e ver se vale a pena, se compensa, né? Ele está se programando para não deixar aí, caso ele vier a falecer, esse problema para os filhos, né? Para a esposa, se for o caso, porque isso é muito importante e eu entendo que um bom planejamento traz resultados, desde que seja, claro, assessorado por profissionais competentes, que tenham experiência nessa área e que possam conduzir aquilo da melhor forma possível. Em resumo, escolha bem as suas sementes, porque o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então, se você plantou mal, você vai colher mal. Com certeza. Você colhe o que você planta. Você colhe o que você planta, não é verdade? É isso aí. O engraçado que eu vejo também, Daniel, principalmente depois certa feita teve no meu escritório, né, um fundador, e a gente conversa muito, eu sei que você conversa lá também no seu escritório, o fundador colocando, e a gente fazendo lá aquela reunião de acolhimento, ele disse, aí se eu morrer? Eu falei, não é se, é quando. Eu acho que depois, principalmente da questão do Covid, etc., as pessoas passaram porque infelizmente o evento morte foi muito próximo da gente. Foi impactante. Foi impactante, né? E impressionante, né? Porque o meu vizinho morre, o meu amigo morre, mas eu não morria, né? Até então eu não morria. Eu nascia com a sementinha da eternidade. Veja, entenda que você que está me ouvindo, você que está acompanhando, essa questão aqui da governança não é só de proteger o seu patrimônio, porque o dia que você não mais estiver aqui, você vai deixar muito mais do que patrimônio. Você vai deixar uma família, você vai deixar uma história, você vai deixar um legado. Então, se você quer perpetuar esse legado, você tem que profissionalizar o seu patrimônio, mas só o patrimônio não basta, que eu vejo muito isso também, né, Daniel? Eu vou fazer uma hold e tá tudo certo.
Pois é. Não é só isso. É importante a gente até chamar a atenção aqui nesse aspecto, porque além da segurança, da proteção do patrimônio, né, do planejamento sucessório, a criação da empresa também, ela traz benefícios, porque essa holding ela pode ter os aspectos imobiliários, que é aqueles em que os imóveis podem ser alugados e se amanhã também você resolver vender, você vai ter uma economia tributária significativa. Exemplo disso a gente pode dar. Os imóveis hoje alugados na pessoa física, dependendo do valor do aluguel, eles estão sujeitos a uma tabela progressiva do imposto de renda de 27,5% de imposto sobre o valor que você recebe dos aluguéis. Uhum. Na pessoa jurídica, você abrindo uma empresa, né, e colocando os imóveis lá nessa empresa e alugando esses imóveis pela empresa, a carga tributária é de 11,33%. Ou seja, uma de economia 27 para 11,33, né? Isso aí são benefícios, né? Além do que nós já falamos aqui no início do podcast. E você também tem outros benefícios que você pode colher. Na venda de imóveis, por exemplo, né? Uhum. Você pode estar pagando menos imposto, que é outro imposto que na pessoa física, nós acabamos de falar aqui, sobre pagar 15% sobre o ganho de capital, né? Do imposto de renda, né? Sendo que lá na empresa, né, se ela tiver uma atividade ali no seu KNAI, né, no seu objeto ali de compra e venda de imóveis, ela vai ter uma alíquota ali de 5,93, né? Cai de 15 para 5,93. na venda de imóvel. Na venda de imóvel. E na locação cai de 27,5 para 11,33. Então, quer dizer, são economias tributárias que uma empresa pode produzir para o contribuinte que são significativas. E, além disso, se você está com empreendimentos que você pretende ainda construir, fazer algum prédio, alguma coisa assim, você ainda, com a intenção de vender, né? Você ainda pode entrar pelo regime especial de tributação, que é o RET, que é a alíquota que era de 5,93 na venda, cai para 4%. Olha para você ver. Se você conseguir aderir ao RET, o Regime Especial de Tributação na Venda de Imóveis, você deixa de pagar 5,93% e passa para pagar 4% sobre o valor bruto da venda dos imóveis. Então, se você for raciocinar, os benefícios tributários de uma empresa na hora de vender e na hora de alugar imóveis são significativos. É algo que vale a pena a gente aprofundar depois, quem tiver interesse, para que possam colher benefícios aí. Quando precisar, é só procurar a contabilidade da Brito lá, que a gente fala mais sobre isso. Mas a pessoa tem que tomar uma decisão, né? Tem que dar um passo à frente. Porque é um assunto que eu vejo, Daniel, um assunto... Quando a gente vai falar de governança, a gente acaba tendo que falar de sucessão. E eu vejo que o nosso país, né, um país latino-americano, um país ocidental, a gente tem dificuldade de falar sobre isso. Assim, não eu já acostumei, mas as pessoas, de um modo geral, não gostam de falar disso, né? Diz que atrai morte, será mesmo? Tem algumas pessoas que pensam que dessa maneira, né? Que acham que falar sobre isso é porque está chegando a hora de morrer. É pelo contrário, falar sobre isso é prever aquilo que um dia com certeza irá acontecer, mas aí você vai deixar a família muito mais bem preparada para tudo, né? E aí, é com você agora. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né? Então, se você que ama a sua família, e eu verdadeiramente acredito que nós, pais, mães, nós amamos a nossa família, fazer a governança familiar é um gesto de amor. É um benefício, é uma tranquilidade que você vai não só proteger seu patrimônio, porque de alguma forma seu patrimônio está protegido, mas dá um passo adiante para você também proteger a sua família. Cuidado com a dor do arrependimento. Cuidado por achar que não chegou o momento, né? Porque independente da sua idade, e aí o Daniel colocou muito bem, né, Daniel? Você que nos escuta, que nos ouve, que nos vê, pode estar deixando dinheiro na mesa, né? Recebendo os aluguéis no CPF, pagando 27,5%, quando poderia estar pagando 11,33%. Exatamente. Pagando, por exemplo, lucro imobiliário de 15%, quando poderia estar pagando 5,93%. Exatamente. Né? Então, só aí já justifica.
Com certeza. Né? Então eu acho, Daniel, que a governança, esses combinados, mais do que proteção do patrimônio de economia, é também um ato de amor para com a sua família, para com as pessoas que você ama. Sim, com toda certeza. E lembrando que tem até a letra de uma música que fala, né? Que o esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então, às vezes, a pessoa fica querendo esperar o momento oportuno. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Legado não é o tamanho da fogueira que você fez, mas o quão aquecido ele deixou as pessoas que você ama. Para a continuidade, e eu vejo, Daniel, a mortalidade dos negócios familiares, né? Porque a empresa familiar é a cara do dono, não é verdade? Exatamente. É. E o dono, ele manda, ele que é o dono. Mas quando o dono não está mais aqui, você tem os filhos, você tem os herdeiros, você tem os sucessores. E aí, normalmente, mais de um. E aí não é mais um. Aí são sócios. São irmãos. Só que eu não escolhi ser irmão do meu irmão e de repente eu sou sócio dele. E isso costuma dar problema. Por isso que as empresas familiares, os negócios familiares costumam morrer, costumam ser enterrados junto com o dono. Eu acredito que você tem visto muito isso lá. É a verdade. É uma das coisas que a gente vê acontecer, porque é muito comum, inclusive, de acontecer. Então as pessoas não se preparam para esse momento. Então, quando chega, pega muita gente de surpresa, e aí você não definiu quem será o administrador, que poderia ter sido definido anteriormente, qual dos filhos leva mais jeito para administrar o negócio, qual dos filhos seria apenas um sócio cotistas para receber os dividendos, aquele que tem mais capacidade disso ou daquilo. Se você não fizer um estudo, um planejamento na família, se programando para essas situações, você não vai conseguir atingir o resultado que você precisa, que é a prosperidade da sua empresa de geração em geração. E eu vejo, mais do que antes, todo mundo agora falando desse assunto, né? Falando de holder, etc. Né? Aqui no nosso canal, não é que a gente não fala em holder, mas eu acho que as ferramentas da governança é muito maior do que holder. Né? Eu acho que holder é só uma das ferramentas, né, Daniel? É um braço. É um braço. Né? Realmente, faz parte de um conjunto. E é importante ter todo o contexto para você ter o êxito no seu planejamento. Não basta você criar uma empresa e colocar o imóvel lá dentro. Isso aí é algo simples. Você precisa de ter os cuidados e fazer um estudo para você atingir o objetivo principal, que é dar segurança à família, economia tributária e planejar todo o seu futuro. Essas empresas aí, Daniel, que infelizmente mal constituídas ou sem uma estratégia definida, e aí de repente a Receita Estadual, no caso do ITCD, ou mesmo a Receita Federal, no caso do Imposto de Renda, acaba, como diz, o dono acaba recebendo uma cartinha deles, né? E aí é que a coisa acaba caindo lá para você também, né, Daniel? Eu costumo às vezes ter clientes, né, que montaram empresa até em outros escritórios de contabilidade. De repente chega, né, a notícia para o cliente, a cartinha desejada, com um auto de infração, já cobrando os valores devidos, né, do imposto, porque quando você vai aprofundar, você vê o caminho que foi escolhido, que não foi aquele caminho mais adequado. A ideia, então, é que você não tenha que mais falar de processo de inventário, que você não tenha mais que falar desse assunto na sua família, porque fazer essa governança é criar um mecanismo, criar um caminho para que essa sucessão não ocorra mais sobre patrimônio, né, Daniel? Mas sobre cotas de capital, que fica muito mais fácil. Com certeza. Fica muito mais fácil você distribuir as funções, distribuir as regras, né, de como que você quer que seja conduzido. Através da empresa facilita muito os trabalhos de
governança, né, e de administração do seu negócio. Até mesmo porque, Daniel, você fazendo a sucessão sobre papel, sobre cotas de capital ou sobre ações de uma empresa, você não vai fragmentar o patrimônio. Porque eu vejo muito, às vezes a pessoa tem uma casa, ou sei lá, tem um galpão, e aí de repente, com a falta do dono, e ele deixou 4 filhos, tem que dividir aquele patrimônio por 4. Né? Mas essa mesa só vale essa mesa por ser essa mesa. Se eu dividir essa mesa ao meio ou dividir de alguma forma, ela perde, ou se não perde totalmente, diminui muito o valor dela. Isso eu estou fragmentando. Não faz sentido isso. Isso mesmo. Né? Se você pensar, né, direitinho, olha para você ver como que é a situação, por exemplo, quando a pessoa vem a falecer e o imóvel está na pessoa física, e quando você vem a falecer e se o imóvel já está dentro da pessoa jurídica. Na pessoa física, você faleceu, aquele imóvel ali você não consegue vender, você não consegue fazer nada, enquanto o inventário não ficar pronto. Então, você fica ali amarrado, ou então se você for vender, o comprador não vai pagar o valor ainda correto, porque ele não está livre e desimpedido. Se o imóvel está lá dentro da empresa, se o sócio faleceu, a pessoa jurídica continua viva, né, vamos dizer assim, né? Então, com uma semana depois, 10 dias depois, se você quiser vender um imóvel, que está lá dentro da empresa, aquele imóvel está livre, a certidão negativa dele está livre, né, para ele ser comercializado. As pessoas, às vezes, elas não raciocinam, elas não refletem essa importância, né, de que, às vezes, você está passando por um momento ali de dificuldade, que a família ficou, né, depois da morte, e que precisava de desfazer de algum bem, né? Mas aí você fala assim, mas não espera, não vamos poder vender agora não, porque nós vamos ter que esperar o inventário ficar pronto. Olha para você ver, os imóveis estando lá na pessoa jurídica, a pessoa jurídica vai seguir a vida dela normalmente. E os inventários parece que não termina, já notou? Anos, né? Isso quando não tem problema na família, né? E normalmente tem, né? E aí é que o negócio demora mais ainda. E aí que a coisa fica mais difícil. E tem um problema também, Daniel, que é a questão de pagar o imposto de herança. Porque normalmente as famílias, o pai, a mãe, quando parte, ele, quando deixa patrimônio. Né? Às vezes não deixa patrimônio em espécie, não deixa dinheiro. E aí, para fazer aquele inventário que tem prazo, as pessoas têm que vender patrimônio, aí tem que vender num valor abaixo do que vale para vender rápido, porque você tem prazo para pagar o danado do imposto de herança, no imposto de inventário. Inclusive, eu estou acompanhando um cliente nessa semana que está vivendo exatamente isso aí que você acabou de descrever. Faleceu, o valor do inventário foi considerável e ele não teve recursos, né, para pagar esse inventário, mas não queria perder o desconto de pagar o ITCD dentro dos 90 dias, que é algo muito importante também, que o desconto é de 15%, então é muito vantajoso o desconto. E aí ele teve que vender um lote às pressas. E o lote valia um valor X e ele teve que vender o lote por X menos Y. 50% de desconto? Olha, 50 não foi não, mas foi uns 40 foi. É mesmo, cara? E aí, e como se diz, mas se não vender, nós vamos perder o desconto do lado de cá, e o desconto que nós vamos perder do lado de cá é quase o valor do lote. Então, vamos vender. Vamos vender. E aí, tá vendendo o lote, mas aí não fez bom negócio. Aí eu até comentei com esse cliente meu lá na contabilidade. Falei, pois é, tá vendo? Imagina se esses imóveis todos que estão no nome do seu pai, se já tivesse dentro da empresa. Não precisava, não estava preocupado com isso, né? Não estava preocupado com isso. Né? Então, assim, são situações que você pode resolver, mas desde que você faça um planejamento. Daniel, o que você, por exemplo, o que impede, quais são os desafios que você vê no dia a dia da dificuldade das pessoas? Porque parece muito óbvio o que você fala para mim aqui, né? Principalmente, que marcou muito aqui, a questão da economia tributária, porque você aí que está no seu CPF, você pagando, por exemplo, um imposto lá num aluguel que você eventualmente recebe, você paga 27,5%. Se fosse na Holder, seria 11,33%. Você vai vender um lote, o lucro imobiliário no seu CPF, 15%, podendo chegar até 22,5%. Na Holder, 5,93%. Parece ser muito óbvio essa economia, conversando assim. Agora, qual a dificuldade que você vê no dia a dia das pessoas não entenderem isso e não dar um passo
para fazer essa governança e deixar as coisas resolvidas? Qual é o desafio que você enfrenta? Eu acho que essas pessoas, às vezes, elas não encontram os profissionais adequados para poder esclarecer essas perguntas, essas dúvidas, né? Às vezes vê falar, mas não conversa com a pessoa que passa a segurança necessária. Então, o contribuinte ele fica meio perdido, inseguro, achando que aquela pessoa que está falando isso ou aquilo está querendo só tomar o dinheiro da pessoa, né? Tem muitos lá que acham que o contador é porque ele está querendo que abra mais uma empresa, que ele quer cobrar mais um honorário, né? Mas, na verdade, ele tem que entender de que o principal objetivo é a economia que traz pro contribuinte, né? Claro, como tudo na vida tem seus custos, né? Hoje eu tenho meu automóvel, você tem seu automóvel. Se você quer ter tranquilidade com o seu automóvel, de estacionar ele ali, você paga um seguro, né, para o seu automóvel, porque se caso acontecer alguma coisa, você tem lá o seguro que cobre aquele acontecimento. Se você abrir uma empresa, né, na contabilidade, você vai ter lá os honorários contábeis, mas eu gosto de dizer que aquele valor que você paga no mês, que no final do ano vai dar lá X reais por ano, né, é como se fosse um seguro, né, para que você tenha lá a sua empresa, né, com os imóveis dentro da pessoa jurídica lá protegidos, alugados, preparados para serem vendidos, se amanhã for vendido, e a partir de que você constitui a empresa, novos imóveis que você comprar, você já coloca em nome da empresa, você já evita gastar com cartório e escritura 2 vezes, né? Porque você abriu a empresa hoje, você comprou o imóvel, você já vai celebrar o contrato de compra e venda, o promitente comprador é a sua pessoa jurídica, a sua holding, né? Ela que já vai adquirir o imóvel. Aí muitas pessoas perguntam, mas e o dinheiro para essa holding? Porque ela não tem dinheiro, o dinheiro está na minha conta. Mas espera aí, você não é o sócio da empresa? Faz um aporte de capital, coloca o dinheiro lá dentro da empresa, celebra o contrato de compra e venda da empresa, e ela já adquire aquele patrimônio. Na hora que você fizer o registro, a escritura daquele patrimônio, ele já fica em nome da holding. Amanhã, se vier a falecer, os filhos já vão estar lá no contrato social como sócios, eles já vão ser donos daqueles imóveis. Então, essa visão, esse conhecimento, esse esclarecimento, é que eu acho que as pessoas, às vezes, encontram alguns profissionais, mas que não passam essa segurança na informação. Porque eu gosto de explicar muito detalhado, porque eu acho que isso faz com que a pessoa compreenda o que ela está fazendo. E não é ela compreender, ela entende, e aí ela compra a ideia. Porque se você falar que é bom, mas se você não elucidar e apontar a direção do porquê que é bom, as pessoas não ficam sem fazer, ficam inseguras. Então, eu acho que os profissionais que contêm essa capacidade de transmitir essa segurança para o contribuinte, eles estão tendo êxito e os contribuintes estão fazendo negócios. Eu acho que assim, esse bate-papo nosso é algo assim que, com você e com tantos outros que passam aqui pelo nosso podcast, a importância de você divulgar essa informação, né? Porque é um assunto que tem que ser conversado e às vezes o pai, às vezes a mãe não consegue, às vezes os filhos não conseguem, porque é um assunto delicado, né? Às vezes pode ser tocar esse assunto na família, às vezes você não consegue, e é totalmente compreensível isso, você não conseguir falar nesse assunto. A ajuda de um profissional capacitado, escolha o profissional aí de sua confiança, que vai te ajudar nesse desafio, né, para que ele então explique isso para você e mostre. Eu acho que tem uma das ferramentas na governança, Daniel, você sabe disso, que é exatamente a preparação do sucessor, né, dos filhos e também do sucedido, porque isso passa, essa profissionalização, ela tem que ser não só no nosso caso aqui, nosso exemplo, da primeira geração, do pai e da mãe, mas a profissionalização dos filhos. O regime de casamento da minha filha pode impactar no patrimônio que eu vou deixar para ela, por exemplo. E pode acontecer, e normalmente acontece, por exemplo, que nem todo filho vai querer estar na empresa, né? E que a gestão, muito por exemplo, muito comum, que essa gestão vai estar, por exemplo, com um dos filhos. E isso tem que estar bem alinhado. A prestação de contas, as pessoas não têm hábito de fazer prestação de contas, está na lei, tem que fazer. E eles não fazem, ou por desconhecimento, ou se conhece, acha que não precisam, né? Aí pergunta o Daniel, eu preciso fazer? Mas é claro que precisa, né, Daniel? Tem que fazer. Você vê que tem algumas famílias que os filhos começam a entrar em atrito, porque
um filho e falar, peraí, eu sou dono igual você é. O mesmo 1/3 que você tem, eu também tenho 1/3. Então eu vou entrar para dentro do escritório da empresa e vou começar a administrar junto com você. Só que às vezes aquele filho ali que está falando isso, ele não tem a capacidade, a expertise de administrar. Que o outro tem. Que o outro tem. E aí, como isso não foi deliberado, né, ou num acordo de cotista, ou até mesmo num protocolo familiar, né, dependendo se a empresa só é dos filhos ou se tem algum terceiro na sociedade, é importante que isso fique bem delineado, né? E o fundador, por exemplo, que enquanto ele está aqui presente, né, ele se faz presente, ele sentar na mesa e determinar a diretriz. E se isso não é feito, o filho vira e fala assim, não, eu sou sócio igual você é, eu vou administrar igual você administra. E aí os conflitos começam. Então eu acho que é muito importante você fazer isso de uma forma bem elaborada para evitar qualquer problema futuro. Não, e eu acho também, né, mostrar para você que é dono, né, para você que é o líder, que você não vai perder poder, né, porque existem cláusulas especiais que tem que ser considerada na empresa ou no protocolo familiar para que você, o fundador, continue mandando. Enquanto você estiver aqui, na sua falta, né, o cônjuge sobrevivente vai assumir o seu lugar. E se ele não quiser, que já tenha previsão, né, de algum dos filhos para ser o gestor. E este filho, ele vai deixar bem claro, ele vai entender que ele vai estar gerindo, ele vai estar administrando um patrimônio que não é só dele, o patrimônio é nosso, o patrimônio é da família. E aí eu aprendi que o seguinte, que quem é sócio tem patrão, tem que dar satisfação. Então essa questão da prestação de conta, essas responsabilidades do gestor e o direito dos demais sócios receber essa prestação de conta, isso tem que estar bem alinhado, né? Tem que estar bem escrito num protocolo familiar, por exemplo, ou num acordo de cotista, ou num acordo de acionista, dependendo ali das características da empresa. Para quê? Evitar conflito, né? Porque, infelizmente, as empresas familiares, quando não se tem esses alinhamentos, o que é que acontece? Briga. E aí o que vai acontecer? A família vai ser penalizada. Além de muito feio, né, Daniel? E acaba fechando a empresa, né? De tantos problemas. Você vê o seguinte, eu tenho casos lá de clientes que os filhos não levavam jeito para administrar. Então o fundador já deixou em vida, preparado, quem ele escolhe como administrador, não sócio, para tocar o negócio dele, já prevendo, né, se que amanhã os filhos não levavam jeito para o negócio, mas para que os filhos continuassem como sócios cotistas, né, recebendo os dividendos, sob a administração de um terceiro de confiança do fundador. Então a gente vê de tudo nesses planejamentos. É importante que ter uma boa assessoria para que tudo isso seja bem elaborado. E depois não ter a dor do arrependimento. Com certeza, né? Que eu acho, a gente vê muito isso. Que eu acho o seguinte... se eu tivesse feito assim... se eu tivesse feito aquilo, tal, né? Eu não esqueço de uma palestra que eu participei, Daniel, e aí eu me lembro muito bem, né? Ele falando o seguinte... se fez essa pergunta, né? E um senhor respondeu, olha, se você tivesse de voltar atrás na sua vida, você que tem 90 anos, por exemplo, o que você faria diferente? Eu me lembro da resposta que ele me marcou muito. Eu arriscaria mais. Deixa eu te falar, você é produto das suas escolhas. Se você continuar do jeito que está, fazendo o que você sempre fez, os seus resultados continuarão sendo os mesmos. A questão aqui é mostrar para você que existe um caminho. Tudo bem, se você não quiser fazer, tá tudo bem. Continue como está. Só depois, não reclame. Mais do que isso, só depois, de alguma forma, lá de cima, você vendo aqui os seus familiares, os seus filhos em conflito. Porque isso, além de muito prejuízo por tudo aquilo que você conquistou, é muito feio, cara. É muito feio. Eu trouxe aqui a minha mãe, Daniel, a gente fez um podcast com ela, e ela falou algo para mim que me tocou. O que é a governança? Eu perguntei para ela, o que a governança mudou na sua família, mãe? O que a governança mudou para a senhora? Ela falou assim, me trouxe tranquilidade. Isso não tem preço. Não tem preço, né? Esse é o fator mais importante. Porque, na realidade, Daniel, todo mundo aqui
e a gente acaba não falando desse assunto, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos tomando conta de um patrimônio. O dia que a gente partir esse patrimônio, outra pessoa vai tomar conta desse patrimônio. Então essa pessoa que vai assumir a gestão daquilo que nós lutamos tanto para conquistar, minimamente essa pessoa tem que estar minimamente alinhada com aquele propósito. E tudo bem, Daniel, se o meu irmão não quiser continuar nessa jornada, ele não quiser continuar sócio da empresa, o que você colocou lá atrás. Tudo bem, pode ir, mas quais são as regras da saída? Como vai ser pago? Como é que vai ser pago? É o que você deve... Quanto tempo vai se pagar? Né? E a maneira que vai se pagar? E as pessoas... Aí você vê os contratos sociais, não tem isso, pô. Não tem nada combinado. Aí o cara quer sair, e aí? Aí começa o conflito. Pede um valor que não vale. Pede uma avaliação e não concorda. Tudo começa por aí. Pessoal, hoje, né, como sempre, a gente veio trazer insights para você. Insights de governança, insights sobre planejamento patrimonial e sucessório. Hoje, pessoal, viemos trazer insights para você. Insights sobre planejamento patrimonial e sucessório, insights sobre governança familiar. É um assunto rico, né? Eu quis trazer para vocês hoje um contador, né, que é um dos administradores lá da Contabilidade Itabirito, que já é uma empresa, né, histórica, de sucesso lá aqui em Minas Gerais, aqui na região de Itabirito, como o nome já sugere, para mostrar os benefícios fiscais. Mas se eu trouxer aqui um gestor, um administrador de empresa, sob a ótica dele, ele também vai falar coisas interessantes. Agora, resta saber se você que é dono, você está disposto a fazer isso, né? Você é o produto das suas escolhas, né? Você pode fazer o que você quiser, só não arrependa daquilo que você escolheu, porque plantar é facultativo, mas a colheita é obrigatória. É isso aí. Olha, Daniel, cara, agradeço demais, viu, pela sua participação. Nós já estamos chegando ao final, né? Eu espero que uma próxima oportunidade você possa voltar e a gente falar, aprofundar ainda mais nesse assunto de governança, nesse assunto de planejamento patrimonial e sucessório. Eu que agradeço a oportunidade, Geraldo. A Contabilidade Itabirito se sente honrada, né, pelo convite. E eu espero que aqueles que possam assistir e ouvir o nosso podcast possam chegar às suas conclusões e aquelas dúvidas que permanecerem, que surgirem, estamos à disposição, né? A nossa equipe técnica lá em Itabirito, no Jardim Canadá, aqui em Belo Horizonte, Ouro Branco, Cachoeira do Campo, lá, distrito de Ouro Preto. A gente está pronto para poder atender e para poder esclarecer e mostrar que não tem segredo na abertura da empresa, na Constituição, mas a importância, né, dos esclarecimentos, dos apontamentos, do direcionamento para evitar surpresas, pagar menos imposto, ter uma empresa com regras bem definidas e com, como você disse, um contrato com cláusulas especiais e um sistema de governança eficaz, né? Que você sabe que amanhã, na falta do fundador da empresa, você sabe que aquela empresa vai se manter no mercado porque você traçou o caminho dela, mesmo quando você não estivesse aqui mais presente. Valeu, Daniel. E você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela companhia, né? Se você ainda não nos segue, eu peço que você nos siga, porque assim você vai tornar o nosso canal ainda mais forte para que esta informação possa chegar a mais e mais pessoas. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.